do 37 até o 39. Vamos nos colocar em pé em reverência à palavra do Senhor e compartilhar essa palavra com os amados irmãos. Hebreus capítulo 10, do versículo 37 ao 39. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por esse momento que temos na tua casa de oração, onde podemos compartilhar a tua palavra, ouvir a tua voz e aprender mais de ti. Fortalece-nos, Senhor, diante desses momentos de dificuldades e problemas que muitas vezes enfrentamos, mas temos confiança que a tua mão poderosa está conosco todos os dias. Sê com os teus filhos, Senhor, suprindo todas as necessidades. Tudo isso eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Os queridos podem sentar. Meus amados irmãos, hoje eu quero compartilhar uma palavra com os amados irmãos, e se nós fôssemos trazer um título para a meditação de hoje, nós poderíamos colocar como título uma arma chamada perseverança, pegando aí o texto de Hebreus 38, 39, que fala que o justo tem que viver pela fé e não pode recuar. E é uma mensagem propícia para os nossos dias, diante das dificuldades e problemas que temos enfrentado, né? E nós vemos que ao longo de todo esse processo, muita gente já parou à beira do caminho, outros já desistiram, outros já entraram em desespero, né? Por conta dos problemas que cercam, né? Mas a palavra de Deus, ela é a bússola, é o nosso alimento diário para nós estarmos fortalecidos. E hoje queríamos compartilhar essa palavra com os irmãos, falando a respeito de perseverança. E quando nós falamos de perseverança, todo mundo já deve ter lido lá no dicionário, né, ou buscado uma definição, e você sabe que perseverar é viver, é vencer obstáculos, né? É continuar, é persistir, é ir em frente, é viver sem problemas para resolver. Viver sem problemas para resolver não é ser perseverante, né? Mas perseverante é aquele que mesmo em meio às dificuldades e problemas os quais ele tem enfrentado, ele vai até o fim, ele continua, ele persiste, ele está indo em frente. Então a perseverança é uma das mais belas, irmãos, e maravilhosas virtudes encontradas na vida cristã. E a gente acredita que a perseverança é uma das características que compõem a base, a estrutura, o alicerce daquele que serve, que glorifica ao Senhor. Nós vivemos num mundo, e o contexto onde nós estamos inseridos, principalmente por conta da pecaminosidade, né, e da nossa falha, é de querer desistir quando os problemas vêm, né? E isso afeta todas as pessoas. Isso não é privilégio só seu, mas é meu também, né? Quantas vezes, diante de dificuldade, de problemas, a gente olha assim e parece que a melhor solução, a melhor saída seria desistir, não é? Silvia estava passando por um processo que foi assim, né? Muitas vezes ela disse, eu vou abandonar, vou parar, não vou continuar, né? Ela estava tentando tirar a habilitação, mas graças a Deus saiu vitoriosa. Mas sabemos que diante das dificuldades que vem, é exatamente isso, que muitas vezes diante dos problemas, parece que ficam maiores do que a gente, né? E você diz assim, não vou continuar não tem como. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos convida a ser perseverante, né? Então o ser humano ele tem muita dificuldade em perseverar. Precisamos aprender a ser perseverante, e isso só se aprende na prática, né? Vencendo os obstáculos. É uma coisa que você não aprende só com a teoria, né? Não adianta nada você pegar a definição do que é perseverar, mas eu quero ver quando os problemas vierem, quando a dificuldade vier. E nós só aprendemos isso na prática, no momento da dificuldade. Então, perseverar é o quê? É estar firme,
é prosseguir, é continuar, é manter-se, é permanecer, é conservar, é persistir, é manter a força, a ação, né? É perdurar, é subsistir, né? Ter ou mostrar perseverança, firmeza, né? E perseverar é o contrário de desistir. Aquele que não desiste é porque não perseverou. E é interessante que muitas vezes há situações que a pessoa desiste quando já estava bem pertinho de conseguir a bênção, né? Quando ele estava bem próximo. Eu tenho uma ilustração que uma vez eu vi numa figura desenhada, né? O camarada cavando lá um buraco em busca do tesouro, né? E ele com a picareta lá começou cavando e começou demorando muito, né? E um dado momento ele desiste. Ele, não, vou continuar mais não, porque eu acho que não vou encontrar. E desistiu. E no desenho mostrava que faltava só alguns palmos, alguns centímetros, para ele conseguir a tão preciosa pedra, o tão precioso tesouro. Ou seja, se ele tivesse persistido mais um pouquinho, tinha conseguido a sua bênção, né? Então, obviamente, desistir parece ser bem mais fácil do que persistir. Porque para desistir, não precisa fazer nenhum esforço, né? Para desistir só é dizer não. É só parar, é não prosseguir, é não caminhar mais. Enquanto que perseverar é diferente. Para perseverar precisa o quê? Coragem, ânimo, força, não é? Você não pode desanimar, você tem que reunir muitas vezes os seus últimos recursos, né? As suas últimas forças. Quem é que não já viu, né? Às vezes em corrida, numa Olimpíada, às vezes naqueles Jogos Olímpicos, né? O camarada do corredor, quando ele vê a linha de chegada, né? Ele já morto, trambecando das pernas, quase não consegue ficar em pé, mas quando ele olha e vê a linha de chegada, eu vou até o fim agora, né? E ele vai, cai aqui, cai acolá e tal. E quando ele chega no final, todo mundo aplaude, ele recebe os lauréis, né? Porque ele foi até o fim. Mesmo que ele não seja o primeiro, né? Mesmo que ele não ganhe lá uma medalha, mas pelo menos ele concluiu a sua carreira e foi até o fim. E por que é que devemos perseverar, irmãos? Se a gente fosse fazer uma relação de quantas coisas a gente já desistiu ao longo da nossa caminhada, você ia ver que teria muitas coisas, né? E mesmo que a gente tenha tempo e pare aí para enumerar, né? Você vai ver que ou vai faltar papel ou muitas coisas você não vai nem se lembrar, né? De tantas coisas que você já desistiu. E interessante que isso vem à mente, né? E muitas vezes nós ouvimos aquela voz, ó. Às vezes a oportunidade perdida, ela não volta mais atrás, né? Perdeu, acabou. E às vezes a pessoa fica se lamentando, né? Meu Deus, por que eu não fui adiante? Por que eu não fui mais à frente? Por que eu não persisti? Jesus, ele mostrou a importância da perseverança, irmão, na sua palavra. Lá em Mateus, no capítulo 24 e o versículo 13, você pode abrir a sua Bíblia, e você que está em casa também pode abrir a sua para acompanhar conosco. Veja a importância que Jesus fala para aquela pessoa que deve persistir. Mateus 24, 13. Ele diz assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então a perseverança é até o fim. Sem a perseverança você não pode alcançar a salvação. Afinal, ela é um ato feito pelo amor de Deus, ela foi dada por Jesus Cristo. E nós temos que ir até o final, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é o Deus que nos garantiu que sejamos salvos. Então não podemos olhar absolutamente para nada, mas olhar para as promessas do Senhor, confiar nele e saber que ele é o Deus que tem nos abençoado. Então devemos perseverar, porque a Bíblia fala que devemos assim fazê-lo. E quando a Bíblia dá uma ordem, o que é que nós devemos fazer? Obedecer.
A gente não pode deixar de obedecer a palavra de Deus. Essa palavra ela tem que ser cumprida na íntegra. E a palavra de Deus também nos adverte em relação à apostasia, que significa desistir da fé, né? Desistir do caminho. Nós não podemos parar, não podemos desistir e sempre devemos seguir olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Você vai encontrar isso lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, Mateus 24, do versículo 4 ao versículo 5, né? Satanás é que muitas vezes quer enganar, seduzir através do mundo, levando muitas vezes as banalidades da vida para que a gente possa desistir dessa caminhada. Mas nunca podemos deixar de confiar em Deus, nunca podemos desistir, mas persistir e ir até o fim, que no final receberemos o galardão, a vitória em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós encontramos pessoas que deram exemplos errados e pararam e desistiram. Do mesmo modo que a Bíblia mostra servos de Deus que fizeram da forma correta, mostra também personagens que erraram. E estão registrados aí para que a gente não cometa o mesmo erro. Um deles foi Judas, lembra? O discípulo escolhido por Jesus, e ele desistiu da sua caminhada, trocou Jesus por moedas de ouro, né? Deixou o caminho, parou a caminhada, não foi até o fim. Quem é que não se lembra lá em Atos 5, de 1 a 9, de Ananias e Safira, que mentiram ao Senhor, mentiram ao sacerdote lá na época, né? Dizendo que estava levando uma oferta e que o valor seria tal e não era, e por conta daquela mentira, morreram, pagaram com a própria vida, não é? E vários outros personagens que estão na Bíblia, que a gente viu que ao longo do caminho deixaram Jesus, pararam a sua caminhada e não prosseguiram, né? Mas também nós temos personagens bíblicos que perseverou e foi até o fim, demonstrando para a gente que perseverar, confiar em Deus é a melhor coisa que o cristão pode fazer. Amém? Um deles lá no Antigo Testamento foi Noé, que perseverou mesmo sendo criticado, humilhado, desprezado. Contudo, ele construiu uma arca e através daquela arca ele salvou a sua vida, salvou a vida da sua família, dos seus familiares e daqueles animais os quais Deus levou até ele para que pudesse ter continuidade ali com a humanidade, com a natureza, com os animais. Imagine, irmão, se Noé tivesse desistido. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil não, né? Porque Noé pregou a palavra, anunciou, disse que o juízo de Deus estava próximo para chegar, e demorou quantos anos para isso acontecer? 120 anos. Olha, irmãos, não foi 120 dias, né? Não foi 120 meses, mas foram 120 anos, ele pregando a palavra de Deus, né? Muito mais tempo do que muita gente que está aqui, né? Pelo menos aqui eu não estou vendo ninguém que tem essa idade, né? Que já chegou a esse valor aí. Mas ele estava pregando. E humilhado diante de todos. Porque muita gente dizia, esse camarada é maluco, né? Deve ser louco. Vai construir uma arca de madeira, vai vir um dilúvio, muitas águas, vai destruir a terra. Mas, queridos, quando Deus promete, Ele cumpre na íntegra. A palavra de Deus se cumpre. E é tanto que a humanidade só deu crédito depois que o dilúvio veio, né? É tanto que correram para a arca, quando bateram lá, Noé abre a porta para a gente entrar. Noé disse, olha, queridos, não foi eu que fechou a porta, mas foi Deus, não é? Talvez a Bíblia não relata, irmão, mas eu acredito que Noé deve ter tentado até, né? Dar uma balançadinha ali com... Quem é que ouvindo o outro lado do outro lado morrendo, né? O coração não fica amolecido, né? E talvez ali idosos, crianças gritando, né? Estamos aqui perecendo, eu vou tentar abrir. Não, eu não fechei não. Deus fechou por fora. E quando Deus fecha, eu vou dizer uma coisa, ninguém abre. Quando Ele abre também ninguém fecha, né?
porque é Deus, né? E todos ali pereceram. Mas Noé perseverou, e por causa da sua perseverança, ele foi salvo. Louvado e glorificado é o nome de Jesus. Amém? Outro que deu um grande exemplo foi Josué. Perseverou em seguir a Jesus. Lembra Josué 24:15, né? Olha, se vocês quiserem servir a outros deuses, tudo bem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? E o nome de Josué em hebraico quer dizer Jesus é a salvação, e no grego significa Jesus. Josué era filho de Num, da tribo de Efraim, era um servo fiel e companheiro de Moisés. Ele foi designado por Deus como sucessor de Moisés, e através da perseverança estimulou o povo a destruir Jericó, e também sitiou Canaã e aquelas tribos. Que maravilha, irmão! E a Bíblia diz que as muralhas de Jericó foram derrubadas apenas eles dando volta ali, né? Uma volta, duas voltas, e caiu, porque foi perseverando, confiando na promessa de Deus e no poder de Deus ali, para a honra e a glória do seu nome. Amém? Uma mulher também, muito importante no Antigo Testamento, e que foi perseverante, foi Ruth. Quem é que não se lembra de Ruth, né? A história de Ruth é belíssima, né? O pastor Cláudio Duarte, ele chama de Rutinha, né? A nossa irmã Rutinha, né? Foi uma mulher que perseverou diante de Boaz, mantendo-se intacta em sua reputação, até ser redimida e tomada por esposa. Está lá em Ruth 4:13. E por galardão de sua nobre perseverança, o seu nome, o nome de Ruth, foi inserido na genealogia de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Uma mulher que foi perseverante até o fim. Ela não olhou as dificuldades, não olhou os problemas, não olhou o que estava ao seu redor, mas confiou num Deus que atendeu o seu clamor, atendeu a sua oração e foi vitoriosa no nome de Jesus. No Novo Testamento, Jesus, o mestre da perseverança, nos ensina que devemos dar fruto com perseverança. Lá em Lucas 8:15, Jesus disse assim, ó: mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com o coração reto e bom, a retém, e dão fruto com perseverança. Não desiste. Jesus disse: esses são os verdadeiros discípulos, esses são aqueles que nasceram de novo, esses são aqueles que realmente foram transformados, porque perseveram. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, constantemente ele levava uma mensagem em seu coração de permanecer fiel a Deus, de perseverar a Deus. Dê uma olhadinha em Atos capítulo 13 e o versículo 43. Atos 13 e 43. Veja o que é que Paulo diz: os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Permanecer na graça de Deus. Permanecer significa perseverar. Porém, entre todos os homens da Bíblia que vemos como exemplo de perseverança, devemos tomar o exemplo de Cristo, que logo no começo do seu ministério, ele foi tentado por Satanás a não prosseguir, mas ele venceu todos os obstáculos, né? Satanás tentou desviar o caminho, mas Jesus foi fiel até o fim. E após ter vencido essa difícil provação, que era de seus conflitos pessoais, os demais ele conseguiu superar, sendo vencedor nas provações seguintes. Sejamos, portanto, perseverantes em todo o trabalho que nós fizermos para Deus em toda nossa vida. Vamos dar uma olhadinha, segundo os Crônicas, capítulo 15 e o versículo 7. Veja segundo as Crônicas 15 e 7. Abra aí a sua Bíblia, vamos ler esse texto. Diz assim: vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá o quê? Uma recompensa. Amém? Não desfaleçam as vossas mãos. Temos que caminhar, temos que ir até o fim. E é interessante que o autor diz assim, olha, esforçai-vos, porque para perseverar, irmão,
é preciso esforço. Pode ver que qualquer coisa que você vai realizar na sua vida, qualquer projeto que você vai colocar em prática, o que é preciso? Perseverança. Se você não perseverar, então vai ser complicado. Tudo que você vai começar, você vai parar à beira do caminho, pela metade. Mas aquele que se esforça, ele vai até o fim. Queridos, perseverar é algo maravilhoso. É algo que traz esperança para o nosso coração. Agora, muitas vezes perseverar é doloroso, é cansativo, é estressante, mas acima de tudo é algo recompensador. Quando você começa um projeto e você, quando termina, é uma bênção, né? Eu vou dar um simples exemplo como ilustração para os irmãos do que eu estou falando, né? Lá em casa a gente resolveu, um dia desse, antes da minha mãe chegar, né? A gente tinha um colchão e faltava a base de uma cama, né? Eu disse, vamos fazer uma cama de pálito. E eu confesso para os irmãos que fiquei empolgado lá com o projeto de Felipe, né? Felipe foi que teve essa ideia. E ele diz, a gente tem as ferramentas aqui, uma furadeira, uma serra, o vizinho emprestou uma lixadeira, né? Porque tem que lixar, né? Menino, a gente foi ali, comprou os palitos, não é muito caro, não é baratinho, né? Os quadradinhos. Mas quando começou o projeto, eu confesso aos irmãos que na metade eu disse, rapaz, era melhor ter comprado esse negócio pronto. Né? Quem mandou inventar fazer isso aqui, né? Porque lixar aquele negócio todinho, ali o braço já começa a doer. A sorte que meu vizinho, que é marceneiro, né? Olhando aquela situação, ele disse, eu vou emprestar para vocês uma lixadeira elétrica. Aí você coloca a lixa, né? Liga na energia, aí foi, menino, que coisa maravilhosa, né? Lixando. Mas depois que terminou tudinho, aí agora tem que o quê? Cortar, porque tem o tamanho certo, né? Felipe tem a maquita, né? Que aí facilitou muito, beleza. Mas agora tem que invernizar, selar. Meu querido, aquele negócio é muita madeirinha, tem umas entranhas, né? E parece que não vai acabar nunca. A sorte que Silvia gosta de pintura, ela deu uma ajuda, mas o trabalho é grande, né? E depois daquele trabalhão tudinho, montar, corre para lá, corre para cá, foi quase uma semana para fazer aquilo. Agora, depois do trabalho pronto que você olha, você fica orgulhoso, né? Glória a Deus, que coisa maravilhosa, eu terminei, né? É algo recompensador. E é interessante que muita gente depois, hoje em dia, você tira foto, bota na internet, né? E a turma, e aí, eu estou querendo uma, é por encomenda, eu digo, misericórdia, quero mais não. Essa foi só para mim. Né? Pensava que eu estava fazendo para vender, não. Olha, essa não é a minha tarefa, não é a minha função. Mas realmente é como ele diz aqui, é algo cansativo, muitas vezes é doloroso, é estressante, porém, acima de tudo, é recompensador. E fazer a obra do Senhor não é assim também? Qualquer tarefa que você vai realizar, realmente é assim. Geralmente eu sempre digo, olha, começar um projeto, começar uma obra é muito bom. Eu quero ver você dar continuidade, eu quero ver você prosseguir. Às vezes na casa de Deus é assim, né? Vamos abrir um ponto de pregação no lugar tal, e no primeiro culto é bom demais, né? Vai o conjunto, vai todo mundo, vai os homens, vai as mulheres, vai as crianças, e lota, e aquela festa, né? Já no segundo, já diminui um pouquinho, no terceiro, daqui a pouco quando a gente olha, quem é que está indo? O dirigente e o pregador. Porque o resto já ficou pela metade do caminho. Dar prosseguimento, muitas vezes é algo que precisa esforço, você tem que valorizar aquilo, você tem que priorizar, não é? Então o Senhor Jesus, Ele deseja que pensemos bem diferente do mundo lá fora, né? Se você quer diminuir as suas frustrações, se você quer diminuir os seus problemas, se você quer diminuir muitas vezes as suas dores, confie no Senhor, persevere e você vai ver que Deus estará contigo continuamente. Amém? Então a perseverança, ela vai trabalhar na natureza do homem, ela vai trabalhar no seu comportamento, ela vai trabalhar na sua vida, ensinando você a vencer os obstáculos. E é verdade. Eu aprendi que, quando eu estava lá fazendo o projeto lá dessa cama, né? Uma das coisas que você tinha que ter era o quê? Paciência.
Tem que ir devagarzinho. Olha, tem que ser paciente para o negócio sair bem feito. Tem que olhar os detalhes. E isso aí, você vai... É como se fosse... O pessoal chama por aí terapia, né? Uma terapia ocupacional, né? Muitas vezes você... E é interessante que quando você está ocupado, a sua mente se desvia muitas vezes das dificuldades, dos problemas, né? Enquanto muita gente estava correndo de um lado para o outro com medo do coronavírus, eu estava fazendo minha caminha, tranquilo, lá lixando, ficando bonitinho, e ficou uma bênção, né? Você está ocupando a sua mente. E a perseverança trabalha exatamente nisso, no temperamento, no comportamento, você torna-se resistente. 2 Pedro 1,4, veja o que diz a palavra de Deus lá em 2 Pedro 1,4. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, a perseverança vai mudar o seu comportamento. Você vai se tornar uma pessoa melhor, mais paciente. E paciente a gente precisa, né? Eu sei que todos que estão aqui me ouvindo hoje são todos bem pacientes, né? Aqui não tem ninguém estressado, né? Ninguém assim ansioso. É todo mundo tranquilo, né? Não é assim? Está todo mundo tranquilo, tal, não tem. Então, a Bíblia diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Muitas vezes nós nos esquecemos disso, que temos que esperar com o Senhor com paciência. Quem exerce a perseverança, ele passa a ter a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pode conferir na sua Bíblia se você quiser. Você que está em casa também, não deixe de pegar a palavra de Deus. 1 Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Olha aí. Então aquele que se aproxima de Cristo, aquele que exerce essa paciência e essa perseverança, ele passa a ter a mente de Cristo. Ele deixa de fazer a sua vontade, passa a fazer a vontade do Senhor Jesus. E é muito bom fazer a vontade de Cristo, né? Porque nós sabemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, quem conheceu a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo. Outra coisa, irmãos, a perseverança ajuda o cristão a vencer as provações, as tribulações na vida espiritual. Romanos 12:12. Vamos dar uma lida, Romanos 12:12. Vocês encontraram aí? Sem data show a gente tem que exercitar a palavra, né? Romanos 12:12. Alegrai-vos na esperança, sede paciente em quê? Na tribulação, e perseverai na oração. Aquele que é perseverante ajuda a vencer tribulações e provações. Queridos, e quando é que vamos deixar de ter tribulação e provação? Quando é? Só quando a gente for para a glória, né? Enquanto estivermos aqui no mundo, teremos tribulações, teremos problemas. Eu tinha um colega meu lá na empresa, quando eu trabalhava, que às vezes, quando a gente chegava reclamando de alguma dor, né? Eu sei que tem alguns irmãos aqui que já estão naquele período da melhor idade, né? Nem assim que a turma diz, né? Depois dos 50, dos 40, dos 60, chegou a melhor idade. E é interessante que quando você chega perto de alguém assim, na conversa, o que é que mais prevalece? Geralmente um pergunta para o outro: olha, em tudo dói aonde? Porque é assim, né? Aí um diz: o meu dói o joelho. O outro diz: o meu dói o cotovelo. O outro diz: rapaz, o meu é a coluna, eu não consigo mais, né? O outro diz: eu dou uma carreirinha e já me canso. E os problemas vão aparecendo. E às vezes quando eu chegava lá na empresa, eu dizia: rapaz, estou com muita dor. E ele dizia: olha, fique feliz porque você está sentindo dor. Porque no dia que você não sentir mais, talvez você morreu e não está sabendo, né? Porque só vai parar de sentir dor, só vai parar de ter problema
quando Jesus levar para a glória, porque lá nós teremos um corpo glorificado, né? Então, enquanto estamos aqui, irmãos, não podemos evitar os problemas. Você não pode evitar que venha tribulação sobre sua vida. Mas se você estiver com Cristo, se a palavra de Deus estiver em você, então você vai vencer isso, você vai superar, você vai conseguir chegar até o final, porque a boa mão do Senhor estará com você. Amém? Não estou dizendo que Jesus vai lhe livrar dos problemas, mas Ele pode lhe livrar no problema. Mesmo em meio ao problema, Ele vai estar com você. Amém? Quem é que não se lembra de Sadraque, Mesaque e o quê? Abidnego, né? Teve um irmão que esqueceu aí de Sadraque, Mesaque e Mandrake. Não. É Sadraque, Mesaque e Abidnego, né? Que eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Deus livrou ele da fornalha? Não, da fornalha livrou não. Eles foram jogados lá dentro. Mas Deus livrou eles na fornalha. Deus não deixou. Deus podia ter livrado eles de ser jogado, né? Naquele momento matava o rei, os soldados não conseguiam chegar lá, fazia alguma coisa, perdão, mas Deus não. É tanto que o jovem disseram assim: olha, rei, se ele quiser nos livrar, amém. Mas se ele também não nos livrar, glória a Deus, não tem problema. Deus livrou eles na fornalha. Eles foram jogados, e o rei, quando olhou, disse: a gente não jogou 3, né? E eu estou vendo o quê? 4. Porque o 4 era Jesus passeando ali no meio deles. Então Jesus faz isso conosco, irmãos. Às vezes o problema vem e a gente fica dizendo: Senhor, me livra desse problema, me livra do problema. Mas muitas vezes estamos orando errado. Senhor, me livra do problema, mesmo que o problema venha, mesmo que a dificuldade chegue, mas me dê força para caminhar. Amém? A gente não canta, né? Rompendo em fé, né? Se o mar não se abrir, no hino a gente diz que ele vai fazer a gente caminhar sobre as águas, caminhar sobre os problemas. E é assim que devemos fazê-lo. A perseverança ajuda o cristão a vencer as provações e tribulações da vida espiritual. A perseverança também é sinal de vitória. 2 Timóteo 4,7, Paulo dizia assim: combati o bom combate, acabei a carreira e o quê? Guardei a fé. E é assim, aquele que vai ao fim é sinal de vitória. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Queridos, tem gente que às vezes, em meio a essa dificuldade de pandemia que nós estamos enfrentando, né? Parece que já desistiu até de caminhar para a casa do Senhor, né? E quando eu olho para esse versículo, aí a gente parece que mudaram as coisas, né? Tem gente que está dizendo o seguinte: olha, eu fui combater, mas levei uma carreira e perdi a fé. É verdade, mas Paulo dizia: não, quem é perseverante, quem vai até o fim, ele combate o bom combate, ele vai até o fim e ele guarda a sua fé, porque Jesus é que lhe conduz à vitória. Perseverança produz vitória, e o cristão perseverante não pode se separar de Cristo. Gálatas 5,4. Aquele que persevera, aquele que vai até o fim, ele não se separa de Cristo nunca. Ele sempre está com o Senhor Jesus. Gálatas 5,4. Vamos dar uma lida? Olha o que é que diz Gálatas 5,4. Separados estáis de Cristo, vós o que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. A perseverança tem o poder de mudar a história das nossas vidas. Aquele que persevera está em Cristo. Separado estás em Cristo. Você está ligado a Cristo. E é bom, irmãos, porque aquele que está ligado a Cristo, aqueles que estão enxertados na videira verdadeira, esse o Senhor nunca o abandona. Ele nunca o deixa. Ele pega na sua mão e vai com você até o fim. Amém? Agora, como ser perseverante, irmãos? Para que a gente possa concluir hoje a nossa pequena reflexão.
Como podemos ser perseverantes? A perseverança, ela precisa da fé. Por isso nós só conseguimos caminhar sem desistir quando cremos no Senhor, quando confiamos no cuidado de Deus, na sua graça, no seu amor, no seu poder, na sua força. Para vencer e alcançar grandes objetivos, é necessário perseverar, renunciando muitas vezes, sabe o quê? O comodismo, o tempo livre, os prazeres passageiros. Por isso muitas pessoas desistem. Não é fácil perseverar. É verdade. Então o que é que a gente tem que deixar para alcançar essa vitória em Cristo, para perseverar? Renunciar muitas vezes o quê? O comodismo. E como nós somos acomodados. É verdade, não é? A gente só quer sombra e água fresca, né? A gente sempre quer algo bom. Durante esse momento de dificuldade que passamos, e a igreja muitas vezes não podia estar aqui de forma presencial, se congregar, não é? Durante esse período, o que mais se ouvia pela mídia, pela televisão, pelo governo, por todo mundo, né? Era aquele negócio, hashtag fica em casa, não era assim, né? Fica em casa, fica em casa. E é interessante que isso acomodou tanto as pessoas, que muitas pessoas hoje estão tão fracas espiritualmente, que ficam em casa e não quer mais sair não, né? Ah, não vou não. Eu tenho medo de ir para a igreja e pegar o vírus, né? Parece até que ele está aqui dentro, né? Nas quatro paredes aqui, no ambiente. Eu sei que você tem que se proteger, você tem que se cuidar, mas do mesmo modo que você toma cuidado, quando você vai para o seu trabalho, todo mundo vai, né? Ninguém deixa de trabalhar, né? Quando chega o dia de receber o dinheiro, glória a Deus, aleluia, hein? Você passa no banco, a fila dá a volta do quarteirão, é verdade, não é? Quem é que deixa de receber? Ninguém deixa. Bota a máscara, e tem gente que diz assim, não, mas eu confio em Deus, Deus vai me proteger. Aleluia, Ele protege mesmo. Agora o Deus que protege no banco, que protege na casa lotérica, que protege no mercado, que protege na rua, Ele protege também na igreja. Ele livra também, não é? Tem gente que diz assim, vou não, eu sou do grupo de risco. Mas o risco dele é só aqui. Na rua, está circulando, levando risco para todo mundo. Como é que pode um negócio desse? Ou eu estou falando alguma coisa errada? Não, é exatamente isso. Agora, o que é isso, irmão? Comodismo. É cômodo, não é? Vir para cá, cultuar muitas vezes dá trabalho, porque você tem que reunir suas forças. Tem que tomar um banho, né? Tem gente às vezes que não gosta nem de tomar banho, né? Mas tem que tomar, olha aí, é verdade, né? Tem que vir cheirosinho, tem que fazer o esforço para vir à casa de Deus, tem que caminhar, né? E quando chega aqui, muitas vezes o banco não é confortável, né? Os bancos duros, aí pastor, dói as costas, né? O senhor fala muito, vai ser mais de 40 minutos o senhor falando, eu me sinto cansado. Em casa é diferente, né? Tem um sofá bem confortável. Às vezes eu não preciso nem ficar sentado, eu fico deitado mesmo, né? E quando o pastor começa a falar muito, é só passar o dedo assim, ó. Eu vou para outro, tira ele. É muito fácil, né? E esse comodismo muitas vezes vai contagiando. Queridos, lembra que antes dessa pandemia, muitas vezes a gente falava, né, que havia muitos desigrejados. E eu vou dizer uma coisa para você, o número desses desigrejados tem aumentado muito, né? Hoje nós temos muitos crentes aí que são crentes apenas do Facebook, do YouTube, do Instagram, né? Ele já se acomodou com isso é o comodismo. E a palavra de Deus diz que nós não devemos deixar de nos congregar, como é costume de muitos. Como será na volta de Cristo, irmão? Qual a desculpa que você vai dar quando você chegar diante da presença de Deus? Então é necessário renunciar ao comodismo, tempo livre, prazeres passageiros. Não estou dizendo que você não tenha o seu lazer, o seu momento de alegria com a sua família, você pode ter, mas a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Então temos que ter tempo também para adorar, para louvar, para glorificar a esse Deus Todo-Poderoso e colocar diante dele as nossas vidas para o louvor da sua glória. Eu louvo a Deus, irmãos, pela vida de vocês que hoje estão aqui, pela fidelidade.
Sabe quem é que vai recompensar? É o nosso Deus Todo-Poderoso. É Ele que vai dar a recompensa. É Ele que te mantém de pé. É Ele que vê a tua fidelidade. É Ele que está vendo a tua adoração. E da mesma forma que Ele vê a fidelidade e a adoração daqueles que permanecem fiéis, Ele está contemplando também aqueles que são negligentes. Contempla ou não? Contempla. Deus tudo vê. Todas as nossas atitudes, tudo o que eu faço, Deus está vendo. E a Bíblia diz, e eu louvo a Deus por isso, que um dia cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um vai ter que chegar diante de Deus e prestar conta das suas atitudes. É por isso, irmãos, que ser perseverante não é fácil, é difícil. Mas quando estamos com Cristo, é algo prazeroso. E temos que ser perseverante quando? Nas lutas. A luta vem, aí é que você tem que perseverar. 2 Coríntios 4, 8, 9, isso é muito conhecido. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexo, mas não desanimado. Olha aí, somos atribulados, o problema vem, às vezes a gente balança, né? Mas nós não somos angustiados. Lembra que tem gente que diante dessa pandemia ficou angustiado, né? O coração, a mente, muitas vezes, vai lá embaixo e o camarada entra em desespero mesmo. Meu Deus, eu vou morrer, não aguento mais. Perplexo, às vezes a gente fica, como é que um negócio desse acontece? Mas desanimado não. Desanimado nunca, prosseguir até em frente. Perseguido, mas não desamparado. Algumas vezes abatidos, mas nunca destruído. Não, porque o nosso Deus que está conosco, Ele nos dá vitória. Ele venceu e nós vencemos também. Amém? Passamos por tribulação, mas não somos angustiados por causa da paz de Deus em nosso coração. Ficamos perplexos, porém não desesperados. Por quê? Porque Deus, Ele é a nossa esperança. Somos perseguidos pelo mundo, mas amparados pelos irmãos na fé. Ficamos cansados e abatidos, mas nunca destruídos, porque Deus é que renova as nossas forças. Amém? Nós somos renovados em Deus, né? Jó foi um homem que passou por tudo, perdeu tudo e todos, mas permaneceu e teve vitória. Louvado seja, glorificado é o nome de Jesus. Agora, temos que ser perseverantes também, tanto nas lutas, como também nas vitórias. Quando temos vitória também. Por quê? Porque essa perseverança, juntamente com a paciência, ela produz experiência e a experiência traz a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Amém? Então a perseverança nos dá experiência, irmão, porque experimentamos bênção a cada luta. E é verdade, irmão. Quanto mais tribulação você passa, quanto mais dificuldade você tem, e você vê Deus dando vitória, você vai se fortalecendo, porque você ganha experiência com Deus. E aí ninguém rouba a sua fé. A experiência nos dá esperança, porque vemos aquilo que Deus tem feito em nosso coração, né? E aí ninguém pode tirar essa esperança da nossa vida. Um grande homem que deu um exemplo assim foi Neemias, né? Foi um grande exemplo de pessoa perseverante. Começou a obra de reconstrução dos muros de Jerusalém, fizeram de tudo para impedi-lo, para atrapalhar, mas ele não parou, né? Quando você lê a história de Neemias, Neemias dizia para o povo assim: olha, faz o seguinte, uma mão tu fica com a arma, uma espada, né, atento, para quando o inimigo vir, e com a outra com o quê? Com a ferramenta de trabalho, trabalhando e vigiando, né? Atento, indo à frente. Os trabalhadores tinham arma na mão e ferramenta na outra, para trabalhar e se defender ao mesmo tempo. E é assim, viu? O cristão é assim. Quando você é convocado para servir a Deus, não pense que vai ter facilidade não, viu? Olha, se você colocar no coração em servir a Cristo e for convocado para servir, e daqui a pouco você dizer: rapaz, olha, não tem tribulação, não tem problema, não tem dificuldade, tem alguma coisa errada.
Porque Jesus, ele convocou os discípulos mais para lutar contra este mundo. Porque a Bíblia diz que quem ama a Deus aborrece o mundo. Lembra quando alguém chegava para Jesus e dizia: mestre, eu quero te seguir? Ele dizia: as aves do céu têm o quê? Tem ninho, as raposas têm os seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. É assim. Tem cristão que quer servir a Deus, mas diz assim: Senhor, eu só vou te seguir se tu me abençoar, se tu me der um carro zero, uma casa boa. Tem que ser na praia, viu, senhor? Com piscina, todo dia picanha, maminha, caranguejo, camarão. Olha, Jesus não convidou assim não. Isso aí é supérfluo, né? Ele garantiu o quê? O pão de cada dia. O pão de cada dia nos dá hoje, Senhor. O pudim, aí é se Deus quiser te dar. Mas se não, dificuldade vai vir. Então, vai para a obra do Senhor, é uma mão no arado e a outra olhando. Porque enquanto você estiver trabalhando, muitas vezes você não vai encontrar gente para ajudar não. Você vai encontrar gente para jogar a pedra na tua cabeça. Tu fazendo a obra e o outro lado toma. É crítica, é pedra, é coisas que vêm. Mas temos que permanecer até o fim. Por fim, temos que ser perseverantes na oração. A chave da vitória é a oração. O endereço certo, ou a fechadura certa, é o altar de Deus. E é interessante que a fechadura só abre se você botar a chave. E a chave certa é a oração. É quando você dobra os joelhos e fala com Deus. É quando você tem intimidade com Deus. Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente na hora da angústia ou da tribulação, quando dobramos os nossos joelhos com Deus. Queridos, é preciso perseverar e não deixar que a semente morra em nossos corações, por estar à beira de caminhos, entre espinhos e pedras. Eu sei que as dificuldades que os irmãos têm enfrentado, não só os irmãos que estão aqui, mas aqueles que estão ao alcance dessa transmissão, são inúmeras. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não desista, persista. Nós não somos daquele que desistimos, que fracassamos, mas somos daqueles que vamos até o fim. E sabemos que ir até o fim é servindo a esse Deus Todo-Poderoso. Se estamos hoje aqui, é porque nós podemos proclamar: até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Até aqui o Senhor tem nos livrado. E o Deus que nos livrou até hoje, com certeza, Ele irá continuar nos livrando. Queridos, queremos agradecer aos amados irmãos. E nós temos vários motivos de orações que ao longo dessa semana e durante o final de semana você pode estar orando. Orando por aqueles que estão enfermos, orando por aqueles que perderam seus entes queridos. Hoje os irmãos tiveram notícia que a nossa irmã Solange, né? Ela perdeu a sua vovó, né? Ela estava dormindo e veio a falecer. Deus a chamou para si. Então que os irmãos orem pela família enlutada, né? Pelos parentes, por aqueles que estão chorando a perda desse ente querido. Não esqueçam de orar pelos missionários, o nosso irmão Daniel, nossa irmã Silvaneide, né? Que estão lá, agora lá na Boca do Acre, né? E as dificuldades são muitas, irmãos. O nosso irmão Daniel, ele viajou ontem, no finalzinho da tarde, né? 4 horas. E quando ele chegou em Brasília, por volta, saiu daqui de 4, acho que umas 6, 7 horas da noite, ele chegando em Brasília, para pegar o voo até Rio Branco. Quando chegou lá, ele teve a notícia que o voo de Brasília para Rio Branco tinha sido cancelado, o voo da noite, né? E eles tiveram que dormir lá no aeroporto. Já pensou? Tomaram lá um lanchinho, fizeram alguma coisa, e você passar a noite todinha numa cadeira de aeroporto, dormindo, não é fácil, né? E só conseguiram prosseguir viagem hoje pela manhã,
eles saíram de 8h30 da manhã de Brasília para Rio Branco, né? Graças a Deus chegaram. De lá de Rio Branco, eles pegaram um táxi até a Boca do Acre. Quase 8 horas, mais ou menos, de táxi. São 400 e poucos quilômetros, né? De onde ele estava, de Rio Branco até a Boca do Acre, né? Lá, e conseguiu chegar agora no finalzinho da tarde, né? Imagine que eles devem estar muito cansados, né? Então, estão hospedados lá numa pousada, vão dormir hoje, já se encontraram com o pastor Eduardo Magrin, né? Magrin vai dar as coordenadas, porque Magrin vai passar uns 20 dias fora e Daniel já vai assumir lá o campo missionário. E só amanhã, pela manhã, ele está embarcando pelo Rio Purus para chegar até Pauini, né? Então tem algumas horas ainda de barco, né? Então, orem pelo nosso missionário, não só orem, mas também não deixem de contribuir, né? Porque enquanto ele estiver lá, nós teremos aqui que manter essa fidelidade, segurando assim as cordas, para que a palavra de Deus seja anunciada ali. Orando por aqueles que estão enfermos, a irmã Lenira, a irmã Neuza, outros que os irmãos têm conhecimento. Lembrando aos queridos, aqueles que fazem parte do nosso Ministério de Casais, né? No dia 26, agora de setembro, né? Último sábado, nós vamos ter um encontro de casais lá na nossa congregação de Igaraçu. Pastor João estará levando a palavra de Deus ali para os nossos corações, e o número é limitado, viu? Lá no grupo de ministério, já temos aí uns 14 ou 15 casais inscritos, mas a capacidade lá é apenas para 25 casais, né? Vai dar em torno de 50 pessoas. Se você não fez sua inscrição, coloque seu nome lá, para estarmos conosco ali, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Vamos orar a Deus para encerrarmos o nosso trabalho. Vou convidar o nosso irmão presbítero Nicolau para fazer essa oração final. E logo após a oração do presbítero, nós estaremos assim impetrando a bênção apostólica. Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por este momento ao qual Ele nos tem concedido, e Ele continue nos abençoando. Oremos. Pai, nós queremos neste momento, Senhor, glória a Ti, Jesus, te dar graças, ó Deus, por tudo quanto o Senhor nos proporcionou aqui nesta noite. Amém, Jesus. Somos gratos a Ti, meu Deus, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concedeu, ó Deus, pelo privilégio de chegarmos à Tua casa nesta noite, deste dia, para Te louvar, Senhor, para aprender também da Tua palavra. Deus, continua, meu Pai, abençoando o Teu povo, ó Deus, a cada um dos Teus filhos que aqui chegaram nesta noite, aqueles que não puderam chegar, meu Pai, visita os Teus filhos nos seus lares nesta hora, Pai, ó Deus, vai levando saúde, força e vigor, ó Deus, essas vidas, para que eles em breve possam voltar à Tua casa e assim, meu Deus, adorar o Teu nome e se alegrar na Tua presença. Obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrada, ó Deus. Te agradeço pela vida do Teu servo pastor Claudinei, o qual o Senhor tem usado, ó Deus, para trazer a Tua palavra, ó Deus, neste culto, ó Deus, de doutrina, ó Pai. Que o Senhor continue usando o Teu filho, ó Deus, na ministração da Tua palavra. Deus, continua, meu Deus, conosco, ó Pai, nos leva em paz para os nossos lares, nos concede, meu Deus, uma noite de sono tranquila, e ao acordarmos pela manhã, ó Deus, podemos também Te glorificar, meu Deus, e Te agradecer pela vitória recebida. Tudo isso nós Te pedimos e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus abençoe a todos.